Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês. Esta aula faz parte de um mini curso que o professor está gravando sobre a Lei Complementar 04 de 1990, que nada mais é do que o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais do Estado de Mato Grosso. Bacana? Então vamos lá, esse curso nosso não é um curso normal. Aliás, não é que é um curso normal, não é um curso trivial, é um curso detalhado, é um curso profundo, um curso com bastante propriedade, aonde pode ter certeza que o professor está trazendo para essas aulas para ampliar o entendimento, para melhor compreensão do assunto, assuntos do direito administrativo, assuntos do direito constitucional. Estou comparando a Lei Complementar 04 com a Lei 8.112, por quê? É muito simples isso, né? Porque a Lei Complementar 04 ela foi espelhada na Lei Federal, na Lei 8.112, que é para os servidores públicos federais, né? E aí, professor, já disse em aulas passadas, mas eu vou reafirmar para vocês. A Lei Complementar 04 tem aí mais de 80% de artiguinhos idênticos aos artiguinhos da 8.112, mas nós temos um percentual aí diferente, e esse percentual diferente é potencial questão de prova, principalmente em concursos estaduais. Vem comigo aqui, né? Então vamos lá, agora nós vamos entrar aqui no provimento. Tá? Esse provimento, nós vamos entrar no título 2, né, da lei, o título 2º da lei, é um título longo. Qual que vai ser a estratégia do professor? São vários assuntos aí que não caem, despencam em prova esses assuntos. Então, eu vou gravar a primeira aula, capítulo 1 do provimento, bacana. Depois, a próxima aula em seguida, que eu vou gravar, vai ser nomeação, depois concurso, posse, exercício, estabilidade, transferência, readaptação, ou seja, cada linha desta será uma aula específica. Então, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 aulas somente deste capítulo 2, que é um dos maiores capítulos que nós temos aqui. Professor, mas por que isso, professor? É muito simples, cara, né? Porque quando eu gosto muito de subdividir em aulas, porque cada assunto, por exemplo, essa aula de provimento, eu vou trazer tudo que tem, cara. Julgados, eu vou trazer súmula do Supremo Tribunal Federal, vou fazer um reforço pedagógico no direito constitucional, um reforço pedagógico no direito administrativo, para quê? Integração do conteúdo, tá? Fixação do conteúdo. E pode ter certeza, esta aula não serve apenas para a Lei Complementar 04, vai servir para outros concursos também, pode ter certeza disso. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar aí o provimento, né? O que é o provimento, professor? É acesso dos cidadãos, das pessoas, ao famoso cargo público, né? E o provimento, professor, tudo bem, provimento, né? Qual que é a forma de provimento que nós conhecemos? Onde que está escrito isso? Gente, nós temos dois tipos de provimento, tá? Nós temos o provimento em cargos públicos, em cargos efetivos, né? E nós temos o provimento para cargos de nomeação, tá? De livre nomeação e exoneração. Vamos com calma, né? Bom, vamos lá. Professor, aonde que está escrito esse cara? Está lá na Constituição Federal. Então, nesta aula, eu tenho que fazer um reforço pedagógico antes de entrarmos nos artiguinhos da Lei Complementar 04, vem comigo na Constituição. Na Constituição Federal, no artigo 37, que é o da administração pública, todo concurseiro tem a obrigação, cara, de ter os artiguinhos 37 até o 41 na cabeça, cara. Ele tem que ter todos os artiguinhos na cabeça, não tem jeito, né? Diz o seguinte, inciso 1º, os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Olha aí, né? Então é o seguinte, o provimento vai prover os cargos públicos. Quem que pode prover os cargos públicos? Os brasileiros. Os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Assim como os estrangeiros, ou seja, os estrangeiros na forma da lei. Dois conceitos importantes, provimento, cara. Então a Constituição Federal trouxe o princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos, que podem ser providos tanto por brasileiros quanto estrangeiros. E aí, professor? E aí?
que essa aqui não é uma aula normal, não é uma aula trivial, aliás, é uma aula detalhada, cheia de detalhes, é uma aula profunda, uma aula que realmente vai te preparar para o concurso público. Aqui não tem o auto-engano. Ah, professor, o que é o auto-engano? O auto-engano é aquilo, o cara vai lá, assiste uma aula, cara, professor show, né? Conversa bacana, o cara é 10, mas tem pouco conteúdo, né? É só aquele conteúdo trivial. Cara, concurso público é muito competitivo, então nós temos que adentrar, nós temos que detalhar. Eu tenho que passar as pegadinhas de cada artigo, o que as bancas estão falando sobre isso. E neste assunto, tá, indo lá para o direito constitucional, nós temos duas situações aqui, não, três situações. Então, primeira situação, princípio constitucional da ampla acessibilidade, ou seja, é possível o provimento dos cargos públicos, tanto cargo em comissão, tanto em cargo de provimento efetivo, a brasileiros e a estrangeiros. Só que existe uma diferença na redação aqui, ó. Brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos na lei, tá? Isso significa dizer que nos brasileiros nós temos o fenômeno do direito constitucional, é uma norma constitucional com eficácia contida, né? Ou seja, o que é contida? A lei poderá estabelecer requisitos para o acesso. Sim, a lei poderá estabelecer os requisitos para o acesso. E no nosso caso aqui, tá certo? A lei complementar 04 traz requisitos para o acesso dos brasileiros, né? Ele traz requisitos de acesso, a gente vai falar para vocês todos os requisitos de acesso já já, e claro, também a Lei 8.112 também traz os requisitos de acesso. Então, ou seja, é uma norma de eficácia contida, tá? Ou seja, a lei poderá estabelecer requisitos. Já os estrangeiros, tá, conceder um direito, só que é eficácia limitada, ou seja, depende de lei para a sua implementação. Depende de lei para a sua implementação. Neste sentido, eu digo para vocês com alto bom som, tá, que a lei complementar 04 não trouxe essa previsibilidade de estrangeiros ocuparem cargos públicos no poder executivo, né, aliás, no poder, no governo, no estado de Mato Grosso. Já a lei 8.112 de 90 trouxe prever essa hipótese. Nós vamos falar sobre isso aqui. Então, tá aí. Então, ou seja, resumindo, para finalizar esse artiguinho, eu digo para vocês três coisas, né? Então, estamos estudando o quê? O provimento. Quem que pode prover? Quem que pode ser provido? Pode ocorrer o provimento por quem? Pelos brasileiros ou estrangeiros, né? A Constituição Federal diz isso, né? E é um princípio do quê? Da ampla acessibilidade. Bacana? Entenderam? Norma contida, eficácia contida, a lei pode restringir, eficácia limitada, tá lá na Constituição, mas para valer tem que ter uma lei necessária para a sua implementação. Professor, eficácia contida, eficácia limitada. E aí, professor, faltou uma eficácia. Qual que é a eficácia? Eficácia plena. A eficácia plena são aquelas normas constitucionais que não precisa de nenhuma outra norma para produzir efeitos, né? Ele não pode ser restringida também por nenhuma lei. Então, são normas de eficácia plena. Aqui um exemplo para vocês aí, né? Ok. Exercício, para começar fixando o conteúdo, FUB CESP 2017 para o cargo de técnico. Vem comigo aqui. Pedro, que é colombiano de nascença, parou. Se ele é colombiano de nascença, significa dizer o seguinte, significa dizer que ele é um estrangeiro. Obteve a cidadania brasileira. Nessa situação, mesmo que preenchidos os demais requisitos exigidos, ele não poderá ocupar cargo público, já que não é brasileiro nato. E aí, professor? E aí, eu vou buscar para vocês aqui, eu vou retomar aqui um pouquinho, lá no artigo 37, inciso 1º. Olha só, os cargos e empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, ou seja, aqui nós estamos referindo aos brasileiros nato, tá? Brasileiro nato, e outra hipótese de brasileiro, os naturalizados, né? Tanto nato quanto naturalizados. Ou seja, se
o cara é colombiano e conseguiu a naturalidade brasileira, então ele pode ocupar os cargos públicos. Está aí, boa, 10 essa questão, né? Agora, existe a possibilidade também, olha só, dos estrangeiros, né? Existe a possibilidade também dos estrangeiros. E aí, professor, como essa aula aqui é uma aula da Lei Complementar 04, né, a Lei Complementar 04 e a Lei Complementar 04 não trouxe no seu texto essa previsibilidade de estrangeiro ocupar os cargos públicos, então não existe essa hipótese, né? Mas a gente vai aprofundar mais esse assunto no decorrer da aula. Neste sentido, essa questão aqui, essa questão aqui, ela está o quê? Errada, porque tanto na Lei Complementar 04 quanto na 8.112, podem ocupar, qualquer brasileiro nato, os brasileiros natos podem ocupar, né? Então está errada essa questão aqui. Eu vou mais aprofundar mais essa questão mais para frente aqui, ok? Bacana? Vamos continuar, né? Professor, aonde que estão os requisitos, então? Os requisitos estão no artigo 8º, que são o seguinte, vem comigo. São requisitos básicos para o ingresso do serviço público. Primeiro requisito, nacionalidade brasileira. E aí, meu amigo, minha amiga, vocês têm a obrigação de marcar brasileiros. Olha só, nato ou brasileiros naturalizados. Ok? Nato ou naturalizados são aí a soma de brasileiro, ok? Quais outros requisitos? Ó, o gozo dos direitos políticos, né? Então vocês têm que estar aí com seus direitos de cidadania em pleno vapor. Quitação com as obrigações militares e eleitorais, né? Olha só, eleitorais, ó. Eu já vi muitas pessoas terem problemas na hora da posse, porque o cara não tinha votado nas últimas eleições. Então, concurseiro, aí não é coisa de professor, é coisa de amigo. Eu digo para vocês assim, vocês têm a obrigação de ir lá votar e guardar aquele canhotinho. Aguardem aquele canhotinho. Quarto requisito, nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. O que significa isso? Cada cargo, por exemplo, no estado do Mato Grosso, salvo engano, nós temos aí 27 carreiras. Das 27 carreiras, nós vamos ter mais ou menos aí, das 27 carreiras, nós temos aí mais ou menos 50 tipos de cargos diferentes. Mais de 50, em torno de 55, 60 cargos. Para cada cargo, para cada lei de carreira, vai estabelecer o quê? Um requisito de escolaridade, tá? Exigido para o cargo. Então, tem que ter, para ocupar o cargo, tem que atender esse requisito, né? Quinto requisito, idade mínima prevista em lei, né? Idade mínima prevista em lei, né? A maioria esmagadora, né? São de 18 anos, né? E aí, professor, tem alguma consideração? Tenho sim. Então anotem aí, ó, coloquem aí, ó, LC 407, tá? De 2010. Professor, o que tem essa LC 410? Nessa LC 410 é o Estatuto da Polícia Judiciária Civil, tá? Nesse Estatuto da Polícia Judiciária Civil, ele estabelece mínimo 18 anos, ok? E lá estabelece também, dada a complexidade e a especificidade das atividades do policial, né, da complexidade das atividades da Polícia Judiciária Civil, lá estabeleceu o limite também de acesso. Então, nesse caso, tá, o limite de lá é 45 anos, ok? 45 anos. E, finalmente, o último requisito aqui é a boa saúde física e mental, né? Boa saúde física e mental. Então, esses aqui são os requisitos para o provimento. É claro, o provimento, depois a gente vai falar de concurso público aqui, nós vamos falar de tudo, né? Vamos lá. E aí, professor, aí eu tenho que fazer uma ajuda à memória rapidinho para vocês, da nacionalidade brasileira. O examinador ele pode estar aprofundando esse assunto aqui. Professor, onde que eu devo buscar um referencial, didático para ficar competitivo nesse item aqui? É muito simples, na Constituição Federal, tá? Lá no artigo 12, inclusive isso que eu vou passar para vocês aqui, podem ter certeza que isso aqui pode cair lá na sua prova de direito constitucional. Eu gosto de explicar estatuto assim, buscando a parte de Constituição,
buscando os conceitos do direito administrativo, buscando as súmulas, os julgados, a jurisprudência de banca, para que a gente tenha um estudo completo. Lá no artigo 12 diz assim, são brasileiros. Olha só, requisito brasileiros. Temos duas categorias, natos. Quem são os natos? São os brasileiros, né? Nascidos na República Federativa do Brasil, nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, olha só, ainda que pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Professor, um casal de gringo veio para Cuiabá, conheceu o Pantanal, e é para ficar uma semana, ficou um ano, gostou daqui, né? E aí, professor, aí veio os pais estrangeiros, né? Vieram ter um filho. E aí, esse filho, nascido no território brasileiro, os pais não estão em serviço do país de origem, então eles são considerados o quê? Brasileiros. O quê? O filho é considerado brasileiro nato. Diz bem claro, os nascidos. Tá? Os nascidos. 2. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, está aí para vocês, né? Então, assim, os nascidos no estrangeiro. Só que esses nascidos no estrangeiro tem que ser filho de pai ou mãe brasileiro, e o pai e a mãe brasileira tem que estar o quê? A serviço da República Federativa do Brasil. Professor, eu quero um exemplo, tudo bem? Vamos, por exemplo, aí o Ministério da Agricultura, tá? Nós temos lá uma superintendente lá do Ministério da Agricultura, né? Trabalhando aí no agronegócio, certo? E ela é designada para fazer uma missão na Ásia, né? E nessa missão demora 4, 5 meses. Nesse inteirinho de 4 ou 5 meses, tá certo? Vamos mais aí 10 meses de missão, ela vem engravidar e ter seu nenezinho. Então, olha só o que acontece. O filho dela nasceu no estrangeiro, só que ela estava a serviço da República Federativa do Brasil. Neste caso, essa criança vai ser abençoada sendo brasileiro natos, né? E, finalmente, a terceira e última hipótese de brasileiro nato é o seguinte. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença porque atrapalhei os seus estudos, interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lac Concurso. Eu, professor Lac, eu preparei para vocês um curso, um módulo muito especial, um módulo muito competitivo, 100% focado no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Trata-se das legislações específicas, em especial as legislações do Estado de Mato Grosso, bem pontuais. Este curso, adianto para vocês, na qual o professor Lac, eu vou abordar essas leis artigo por artigo com bastante profundidade. Não é apenas leitura da lei, mas é o real entendimento do legislador. Eu tenho certeza que com essa metodologia você vai acertar todas as questões. Professor, dá mais detalhes? Sim. Então esse aqui é um módulo específico, de legislação específica, 100% atualizado, de acordo com o edital. 90 dias de acesso. Você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo? Investimento apenas 10 parcelas de R$15. Ah, professor, tem algumas aulas aqui que servem para o cargo de defensor, com certeza. Você pode vir, você pode se matricular, você pode assistir essas aulas que eu tenho certeza que na sua prova de defensor público de membro você vai acertar todas as questões, né? Professor, quais são as leis, né? Nós temos aí, começamos pela Constituição, a visão constitucional da Defensoria Pública, artigo 134, que inclusive é a primeira parte da Lei Complementar 80, né, que organiza a Defensoria Pública da União e dita as normas gerais para a organização nos estados. Daí nós temos a Lei Complementar 146, que essa é a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inclusive já está em gravação. Eu já comecei a gravação da Lei Complementar 146. A primeira parte da Lei Complementar 146, eu abordo os artigos 116 ao artigo 120 da Constituição Estadual, porque são artigos aí inerentes à Defensoria Pública, né? A quarta legislação é a Lei 10.773,
Essa lei ela trata da estrutura organizacional, quadro de pessoal e o plano de carreiras de apoio administrativo. Assim que eu terminar a 146, eu já vou gravar a lei estadual 10.773. A nossa quinta lei é o Estatuto do Servidor Público. O Estatuto já está disponível, artigo por artigo, super atualizado aí, que é a lei estadual 04, né? A lei complementar 112, que é o Código de Ética, também já está disponível na área do aluno, tá? Temos aí a lei 7, que é o Código Disciplinar do Servidor Público Civil, a lei complementar 207, também já está gravada, atualizada e na área do aluno. Na programação, assim que eu terminar as legislações anteriores, a gente vai para a resolução 90, né, que fixa os critérios para o deferimento de assistência jurídica a ser prestada pela Defensoria Pública. É uma aula aí de uma hora e meia. E, finalmente, nós temos aí, né, a última legislação, que é a Lei Complementar 295, que dispõe sobre o Sistema Integrado de Controle Interno. Também está na programação de gravação. Eu garanto para vocês que até o final de julho, todas essas leis estarão disponíveis na área do aluno. E você tem ainda mais um bônus, né? Nós temos aí a Lei do Processo Administrativo Estadual, consagrado pela Lei 7.692, também já está gravada e está disponível. E nós temos as duas últimas legislações, né? O regimento interno, que vamos gravar todos os assuntos, e mais a parte constitucional, artigos 116 e 20, que já está gravada, que é a primeira parte da lei complementar 146 aqui do estado de Mato Grosso. Bacana? Então, olha só, assim que você passa em concurso, estudando com bastante profundidade. Gostou? Então, clique aqui embaixo, vem se matricular aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você irá gostar bastante da nossa prestação de serviços. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.